e eu sei que o Salles e o Eduardo Bolsonaro disputariam ali um eleitor parecido. E até o próprio apoio da família Bolsonaro, que, enfim, acabou lhe abandonando na última, fez uma piada, não sei o quê, mas acho que vocês ainda são próximos. Então, queria entender, assim, será que essa não é uma boa oportunidade, e realmente é um gesto, de você falar para quem está nos acompanhando por que não votar no Eduardo Bolsonaro? Se você acha que ele é um traidor da pátria, e aí acho que a resposta é sim ou não, não é. Se você concorda com o que ele está fazendo nos Estados Unidos, com o tarifaço, 4 mil empregos que a gente perdeu em 2 meses só na indústria aqui em São Paulo, então, e o Eduardo Bolsonaro, que pode ser teu concorrente. Eu acho, só depois quando você for falar, gostaria que você falasse da audiência de custódia, que eu acho que você esqueceu. Mas eu sou contra essa história de tarifaço. Eu gosto do Eduardo, me dou bem com ele. Se ele fosse candidato ao Senado, certamente na direita seria o candidato mais bem votado na direita, porque tem o sobrenome do pai, tem todo o apoio do pai. Mas eu acho que ele próprio se inviabilizou como candidato ao Senado na medida em que ele foi para os Estados Unidos, criou toda essa discussão, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal, etc. E vai ter agora, está para votar, não sei se foi já votado ou não, a abertura de um processo de coação no curso do processo contra ele. Portanto, tudo leva a crer que ele vai ter muita dificuldade jurídica, não só política, geográfica, de estabelecimento, vai ter muita dificuldade de ser candidato. Na ausência do Eduardo candidato, quais são os 2 nomes mais fortes à direita? O Meio e do Derrite, inclusive teve aqui no Flow ontem. Então, os 2 nomes da direita são justamente os 2 nomes que representam a linha mais dura contra o crime organizado, contra o crime em geral. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Se o Eduardo fosse candidato, que eu acho que não será, repito, ele teria precedência, teria a maioria dos votos e provavelmente eu e o Derrite íamos disputar a segunda vaga do Senado à direita. Como isto não aconteceu, ou parece que não vai acontecer, os 2 nomes à direita que se encaminham para ser candidatos ao Senado pelo Estado de São Paulo com mais força, sou eu e o Derrite. Se porventura, inclusive, o governador Tarcísio for candidato a presidente, no impedimento do Bolsonaro persistir e tudo isso, abre-se inclusive a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado. Eu tenho muita vontade de ser candidato ao governo do Estado, mas se o Tarcísio for à reeleição, apoiaremos o Tarcísio, que está fazendo um bom trabalho no governo do Estado. Se ele for à presidência, eu considero sim ser candidato a governador. Então, essas 2 alternativas, candidatura ao Senado, junto com o Derrick, se formos nós 2, candidatura ao governo do Estado, se politicamente essa for o caminho que se abre, ou que se abriria, com a ida do Tarcísio à candidatura à presidência. São Paulo não pode jamais cair na mão da esquerda. Um estado que nunca foi governado pela esquerda carnívora, foi talvez pela vegetariana, mas pela carnívora não. E onde a esquerda carnívora entrou, e está acontecendo isso no Brasil de agora, nós estamos vendo a destruição das instituições. Desde as estatais, como por exemplo o Correio, nós deixamos todas as estatais no azul no fim do governo Bolsonaro. Estão todas no vermelho. O Correio, inclusive, o PT acabou de quebrar o Correio de novo. Nós não podemos permitir isso continuar. Criminalidade, a esquerda tem essa visão filosófica, poética, de que o bandido é vítima do processo social e o problema é a polícia, né, que é dura e que acaba sendo um instrumento de repressão. Então, enquanto houver essa mentalidade, bandidagem no Brasil vai correr solta. Aqui no estado de São Paulo, não. Aqui nós temos que ter linha dura contra a bandidagem, tolerância zero, total, para mostrar que aqui bandido não manda. Aqui não é o Rio de Janeiro, aqui é São Paulo. Vai lá, Tabata. É isso que me incomoda nessa guerra de torcida que a gente tem, nessa polarização que emburrece as pessoas, que, enfim, não faz o menor sentido para mim. Porque a gente perde a capacidade de ser crítico, ou de pelo menos ter coragem de externalizar o que a gente pensa. Quando alguém que eu votei, ou que é do meu campo, ou do meu partido faz uma merda, eu falo, fez merda, discordo, não pode. E para mim é inadmissível não criticar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. O cara é um traidor da pátria. Ele abandonou os eleitores dele, ele abandonou o estado dele, o nosso estado, abandonou o mandato dele para conspirar contra o Brasil. Ele tem orgulho de dizer que ele queria que a gente se lascasse mais. Ele tem orgulho de ver esse tanto de gente que está perdendo emprego, que está desesperada por conta dele, porque ele tentou salvar a pele do pai dele. Então, já que não foi dito, eu quero dizer, Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria, e eu tenho nojo de quem faz coisas como a que ele faz. E aí, sobre a questão do Derrite, que foi trazida, acho que também é uma boa oportunidade. Me incomoda o tanto que o Derrite parece não conhecer, ou não quer, ou enfim,
é estratégia, sei lá, como funciona um crime organizado. Na crise do metanol, ele me solta o seguinte, não, porque pro PCC é mais lucrativo vender cocaína na esquina. Eles não entram nessa coisa de adulteração. Hoje o PCC lucra muito mais com adulteração de combustível, com adulteração de bebida, do que com venda de cocaína na esquina. Se você não entende a lógica do crime de mercado, como é que você vai atuar? Então, queria entender se o Salles concorda, e até assim, o que ele achou? Se ele achou normal o Derrite correr tanto para alivar a pele do PCC na questão do metanol, sem nem investigar, e aí retomar a questão da PEC e da bandidagem. Acho que agora é importante, porque a gente teve aí uma bela oportunidade de punir quem faz, enfim, corrupção, crime contra o nosso país, e ele não votou. Vai lá, Ricardo. Vamos começar do final. Primeiro, eu não votei porque eu estava em voo, mas eu teria votado contra. Aliás, o meu partido, o Partido Novo, votou contra a PEC da blindagem ou PEC da bandidagem, seja lá o nome que se dê. Eu sou contra. Sou contra porque acho que as pessoas têm que responder. Em que pese, e aí é preciso reconhecer, em que pese os parlamentares que não sejam de esquerda tenham tido muita perseguição nos últimos anos através dessa suposta vantagem de prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro virou um instrumento de perseguição da direita. Mas mesmo assim, jamais eu votaria para acobertar crime de quem quer que seja, inclusive porque, em meio aos perseguidos, existem muitos, existem crimes comuns também, que têm que ser punidos de forma exemplar. Com relação ao Eduardo, eu discordo, eu disse no começo da minha resposta, sou contra essa história de tarifa, acho até que o Eduardo tentou, de alguma forma, ser o pai de uma criança, que não é bem filho dele, essa história da tarifa, acho que o Trump faria de qualquer jeito. E o Derrite é um cara muito correto, essa história de PCC, eu não acho que é por aí. Boa. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Ricardo, agora você faz uma pergunta livre para Tabata, por favor. Eu gostaria de voltar ao formato, ao que acontece nesse sistema de audiência de custódia. Porque quando essa audiência de custódia foi criada, eu me lembro bem, eu era secretário já aqui no estado de São Paulo, uma das pressões, inclusive, foi dos governos em cima dos tribunais para dizer, olha, solta essa turma nas audiências de custódia porque não tem mais onde colocar nas cadeias. Então, esse é o começo da história da audiência em custódia, foi uma tentativa de esvaziar a cadeia através da caneta. Só que na prática o que a gente vê é um monte de presos, reincidentes, gente de crimes gravíssimos, que vai na frente de juiz e vira bonzinho. O cara vira anjo e fala assim, eu apanhei da polícia, eu não sei o que, e o juiz, pumba, solta. E a polícia está enxugando gelo, prende as pessoas 30 vezes, 40 vezes. Eu sou contra esse sistema. Acho que quem tem reincidência, crimes graves, hediondos, uso de arma de fogo, qualquer tipo de violência, não adianta o que ele vai dizer na audiência de custódia, vai ficar preso. E eu gostaria de ouvir a Tabata, a opinião dela, inclusive como alguém de esquerda, como é que ela enxerga isso. Por favor, Tabata. É sempre o rótulo, né? Tabata é de esquerda ou de direita? Depende. Educação, pública e de qualidade. Saúde, pública e de qualidade. Segurança pública tem que ser efetiva. Não tenho medo de dizer que o bandido tem que estar preso. Então, só um breve comentário. Falando sobre a audiência de custódia, eu já tinha respondido, mas ali ficou meio apertado. Como eu te falei, a gente literalmente está apresentando um conjunto de projetos para disciplinar. O que é isso? Para atualizar essa legislação, que eu concordo com você. Deixou muita brecha, colocou muito bandido na rua. Só que a nossa leitura talvez seja um pouco mais complexa. E aí eu, inclusive, te convido a assinar esses projetos que a gente escreveu, se você concordar com eles. Acho que você vai concordar que o deputado Pedro Paulo não é um cara de esquerda, mas foi justamente nesse lugar de centro que a gente construiu isso, de entender que, cara, eu vou simplesmente acabar com isso, ou eu vou disciplinar. O que é disciplinar para quem está nos acompanhando? Vamos ver no caso a caso? Como você falou, vamos ver o histórico da pessoa que está ali? Vamos ver a reincidência dela? Vamos ver a circunstância? Porque o que mais tem em Brasília é lei simples, assim, que viraliza em um segundo e que não muda nada. Todo dia eu voto a favor, beleza, de aumentar a pena. Não muda nada, só aumentar a pena. Digamos que a gente vai lá, aprovou um projeto que simplesmente acaba com a audiência de custódia. Vocês realmente acham que a gente ia ser menos roubado na rua? Eu não acho. Por que existem instrumentos como esse? Para você pesar as coisas. E aí, quando está desequilibrado, e hoje está desequilibrado, a gente ajusta. Mas para você garantir que não vai ter alguém que está preso por 8 anos, como volta e meia tem história assim no Brasil, porque simplesmente não era influente, não conhecia nenhum político, não conseguiu pagar advogado, e a pessoa se fudeu. Eu sei que a gente tem que, de novo, tem que equilibrar. Só que não pode acabar com um instrumento
que pode tornar o sistema menos injusto. Como é que a gente faz para diferenciar o cara que está sendo injustiçado do cara que é reincidente? O cara que está sendo injustiçado do cara que estava com um fuzil na mão, não tem inocência com um fuzil na mão. Só que é isso, sabe? Eu fui muito chamado de tia Tabata na eleição do ano passado, porque eu venho com a resposta complexa, que muita gente não quer ouvir. Eu venho com o pacote todo. Sinto muito. Eu queria muito que tivesse uma bala de prata, que a gente apresentasse e resolvesse tudo. Não tem. Então, eu não apresento um projeto para acabar com a audiência de custódia. Eu apresento alguns projetos para equilibrar esse negócio. E aí, queria também, nesse mesmo tema de segurança, a gente tem um projeto muito importante, que é a PEC da Segurança Pública. Por quê? PCC, CV, atuação transnacional. Eles não olham nem para a borda de país, quem dirá para a borda de estado. Mas as polícias atuam no seu quadrado. Tem 2 polícias cada estado, civil e militar, mais as guardas civis metropolitanas. E esse trabalho descoordenado, crime organizado está pintando e bordando. Então, queria saber se o deputado vai votar a favor da PEC de segurança pública para trazer essa coordenação de dados e atuação. Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Audiência de custódia. A audiência de custódia é uma excrescência. Ela foi criada, como eu disse, para esvaziar a cadeia. Era uma pressão governamental que pediu auxílio ao judiciário. Hoje, você solta um monte de bandido na audiência de custódia. A pessoa que, por acaso, não, como a Tabata disse, existe de fato, né, injustiças, pessoas que claramente não cometeram o crime, erros de fato, né, erros evidentes, a defensoria está lá para resolver isso. Só que a audiência de custódia tem sido um instrumento para soltar bandido. E a defensoria pública tem tido o papel fundamental de atrapalhar a segurança pública, exigindo que todo mundo seja solto na audiência de custódia praticamente. Então, nós estamos enxugando gelo e eu acho que nós temos que acabar com a audiência de custódia e, por outro lado, colocar a defensoria pública para cuidar disso. E não ficar entrando com ação de meio ambiente, habitação. Isso não é papel da defensoria pública. A defensoria pública foi criada para cuidar de erros judiciais em cumprimento de pena. É para isso que ela existe. Por outro lado, a PEC da Segurança Pública, ela é uma PEC totalmente distorcida. A ideia de você integrar banco de dados e compartilhar informações é muito boa, mas essa é só uma vírgula da PEC de Segurança Pública. A PEC de Segurança Pública intervém na autonomia dos estados, intervém na autonomia financeira dos estados. Imagina você centralizar num grupo de burocratas em Brasília, que neste governo em especial, em geral, essa turma do Sou da Paz e tal, é tudo contra a polícia. Sempre a favor de bandido, né, camiseta branca, solta pombinha. Imagina essa turma dando opinião sobre segurança pública, impondo regras, impondo condição aos estados para receber dinheiro para presídio, dinheiro para armamento, dinheiro para equipamento. Imagina essa turma interferindo na autonomia dos estados, vai ser um desastre total. O pessoal que hoje está em Brasília e que já esteve no passado, e pode ser que esteja no futuro, Deus me livre, mas pode ser que esteja, esse pessoal não gosta de polícia, gosta de abraçar bandido. E eles querem ter, através da política pública centralizada da PEC da segurança, o controle sobre as autonomias estatais. Felizes os que estão em São Paulo, Santa Catarina e outros estados, infelizes os que estão na Bahia. Deus me livre na mão do estado centralizado. Vai lá, Tabata, você. Primeiro, eu acho bizarro um deputado usar toda essa audiência que a gente está tendo aqui para atacar uma instituição da sociedade civil. Então, eu sinto muito para todo mundo do Sou da Paz. Você tem o direito de discordar do que o trabalho que uma ONG, uma associação faz, mas atacar quem não está aqui nem para responder, eu acho bastante estranho. Discurso, prática. PEC da Segurança Pública. Por que alguns governadores estão contra? Porque eles são pré-candidatos a presidente da República. Da mesma forma que eu já fui atacada por aprovar um projeto do governo Bolsonaro ou aprovar um projeto do governo Lula e desaprovar, é essa coisa da polarização que entra na frente da inteligência das pessoas. A PEC da Segurança Pública é necessária. São contra porque acham que vai ajudar o governo Lula na questão de segurança. Da mesma forma, questão da PEC da bandidagem. Volto a dizer, não sei que voo tão importante era esse. Foram muitas horas de votação, então deve ter sido um voo bem longo. Mas o bolsonarismo votou a favor, porque ideologia sempre acima de tudo. Boa. Ricardo, a produção tá me falando aqui que tu passou um pouquinho ali no tempo e avançou um pouco sobre a Tabata, então tem uma advertência para você, tá bom?